Olá, pessoal. Hoje vamos abordar sobre uma regra basilar do mergulho autônomo considerada como absoluta pela esmagadora maioria dos mergulhadores. Afinal, esta regra proporciona uma real segurança ou é apenas uma falsa sensação? Analisaremos a sua eficácia por meio de diversas situações práticas e os argumentos de uma autoridade expert em mergulho em cavernas, Agnes Milouca. No card, temos um vídeo completo sobre ela, não percam. Não se esqueça do seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para que o YouTube considere este vídeo relevante, resultando em maior visibilidade do canal a outras pessoas. A regra em questão, que aprendemos no nosso primeiro curso de mergulho, é sempre mergulhar em duplas. O mergulho solo é considerado um crime, blasfêmia, irresponsabilidade, em suma, uma tentativa de suicídio. Agnes Milouca, no seu artigo Let's Talk About the S-Word, publicado em Technical Dive Magazine em 2012, aborda com fundamento a questão do mergulho solo, comparando com o que ocorre na maioria das vezes no mergulho em duplas, onde neste caso trata-se do juntos sozinho. A grande razão do sistema de duplas é que um proporcione uma pronta assistência ao outro e vice-versa. Para tal, ambos têm que ter capacidade em uma situação de emergência e de estresse de saber como agir e executar o procedimento com tranquilidade e presteza. Além disso, têm que estar próximos o suficiente para que seja possível o auxílio. Tem que estar atento no seu próprio mergulho, tanto quanto à segurança e seu objetivo do seu mergulho, como estar vigilante no que seu dupla está fazendo. Eu lembro, no meu check-out, a ocasião em que a visibilidade caiu repentinamente. Eu e minha dupla nos perdemos dos demais. Nos demos a mão, tentamos efetuar uma busca sem sucesso e subimos à superfície, encontrando com o grupo. Perfeito, funcionou bem a regra nesta situação. Num mergulho em Guarapari, na Ilha Escalvada, minha dupla era um familiar e ambos com qualificação avançada. Um dive master local estava guiando um grupo e a minha dupla me abandonou para não se perder do guia. Por coincidência, aconteceu a mesma coisa nesse mesmo instante com o mergulhador que estava fazendo fotossub. Resultado: os abandonados viraram dupla e nos encaminhamos juntos para a proximidade do barco e ficamos submersos, realizando nossas fotos e filmagens, aguardando a chegada do grupo. Minha pergunta: o sistema de duplas foi eficaz? Qual a diferença de estar sozinho e com minha dupla fujona que me deixou na mão? Em outros mergulhos que fiz com esta mesma dupla, ela ficava bem próxima do guia e distante de mim, porém, nestas vezes, no meu visual. O pânico de se perder do guia era maior a cumprir a sistemática de duplas. Posso afirmar que, se tivesse com pane de ar, a alternativa viável era subir em emergência a opção dela compartilhar o seu ar pelo Octopus, regulador segundo estágio adicional, como aprendemos no curso. Renova a pergunta acima e respondo: nesta situação, em dupla ou sozinho, a solução era a mesma. Podem ter certeza. Nas ocasiões em que eu era o guia, pelo menos essa minha dupla estava próximo o suficiente para estar disponível para compartilhar o ar. Considerando que a dupla está efetivamente próxima, como eles vão reagir numa situação de crise? O treinamento do Open Water, na falta de ar, que não é real, e ambos sabem o momento que este treinamento irá ocorrer, calmamente se faz o sinal de falta de ar e de imediato já coloca o octopus na boca do outro. Como será numa situação real? Não duvido que existe a possibilidade do mergulhador avançar sobre o outro, tomando a força regulador na boca do outro. Na briga, arranca também a máscara, similar ou pior que os treinamentos do curso Rescue Diver. Sua dupla terá equilíbrio emocional e preparo para emergência ou vai levar ambos para o buraco. Solo, você só depende de você e ninguém para te atrapalhar. Imagina nas oportunidades em que você mergulha numa operadora de mergulho com desconhecidos. Algumas empresas nem se preocupam em dividir as duplas e outras mais responsáveis alocam alguém que você não conhece nem pessoalmente e nem como mergulhador.
Será uma loteria, pode ser bem melhor ou bem pior. Agnes, no artigo Supra, pontua estas questões dessa falsa segurança do sistema de duplas. Não é que o mergulho solo seja a solução para todos os casos. Até porque somente é devido no caso particular em mergulhos em cavernas, em passagens lodosas apertadas ou naufrágios nesta configuração. Realmente, dois mergulhadores levantarão mais suspensão que apenas um. Imagina se um consegue passar pela restrição e o outro fica entalado, obstruindo a saída ou provocando o colapso do teto. Morrem os dois. Quando um mergulhador decide mergulhar solo, não é nenhum crime, desde que tenha capacidade para tal. Tem que ter certeza que se sente confortável em mergulhar sozinho no local desejado, é capaz de planejar detalhadamente seu mergulho, incluindo planos de contingência no caso de ocorrência de problemas, executa fielmente seu planejamento e tem presença de espírito para resolver os problemas não previstos, é capaz de navegar sozinho sem se perder. Agnes tem convicção que o mergulho solo faz de você um mergulhador melhor e, no final, um companheiro mais forte quando optar pelo mergulho em dupla. Afinal, você sabe quais são suas limitações, sabe até onde pode se esforçar e não será influenciado pela pressão dos colegas ou por uma falsa sensação de segurança para ir mais longe ou mais fundo do que deveria. Ela considera que o mergulho solo está assumindo um risco adicional que deve ser avaliado. Se este risco pode ser mitigado pautado no conhecimento de si próprio e entendendo suas limitações e não tentando superar estes limites. Quando eu estava em Curaçao, paraíso dos mergulhos ilimitados, e não tinha dupla para o mergulho saindo do próprio pier do hotel, eu decidi mergulhar solo durante a estadia e pode ter certeza que fiquei com a consciência pesada. Quando tomei conhecimento do artigo da Agnes, libertou-me do sentimento de culpa. Meu primeiro mergulho solo foi à tarde, após o retorno do mergulho embarcado, onde fiz o conhecimento da área do hotel. Neste local tinha um cabo de referência que se estendia do pier destruído pela tempestade tropical anterior, passando pelo talude submarino. Após atingir a profundidade planejada, eu fui costeando o talude contra a corrente. Ao atingir 125 bar, metade do ar desconsiderando 50 bar de reserva, retornei a favor da corrente numa cota mais acima, num perfil multinível. Foi tranquila essa experiência diurna solo. Me senti muito à vontade, que me permitiu fazer o mergulho solo noturno neste mesmo dia, cumprindo o mesmo planejamento do mergulho anterior. Este primeiro mergulho solo noturno, logo no início da navegação, eu não estava muito à vontade, pois efetuava os devidos cheques todo momento em looping. Eu percebi isso. Desta forma, não estava prazeroso o mergulho e decidi abstrair, considerando que havia outro mergulhador ligando a minha lanterna secundária, visualizando dois feixes de luz no mergulho. Adicionalmente, como tinha um peixe me seguindo, eu designei ele como dupla. Estes truques me fizeram executar um mergulho com a mesma tranquilidade do mergulho solo diurno. E nos mergulhos solos noturnos seguintes, não precisei mais aplicar estes artifícios mentais. Um exemplo de mudança do planejamento durante o mergulho solo foi quando iniciei um noturno e tive a impressão que a bateria da minha lanterna primária iria acabar. Decidi realizar um mergulho mais profundo, 40 metros, de forma a diminuir meu tempo de fundo e fiquei nas proximidades do cabo de referência. Encerrei o mergulho com a lanterna primária ainda funcionando. Será que ela estaria funcionando se cumprisse o planejamento inicial? Na dúvida, vale mudar o planejamento inicial ainda mais solo. Não estamos militando contra o mergulho em duplas, e sim apontando suas possíveis limitações, e a alternativa do mergulho solo é viável, desde que o indivíduo tenha devida maturidade para tal. Maturidade esta envolve capacidade, prática e equilíbrio emocional, não apenas um certificado de Advanced Open Water ou outro qualquer. Afinal, como a Agnes disse, a felicidade só é real quando é compartilhada. Mergulhar com um amigo para compartilhar a experiência, você conseguirá se divertir mais, devendo, portanto,
que haja uma consciência mútua, que mergulhe efetivamente juntos para que a sistemática de duplas seja eficaz e não fingindo estar juntos se na prática estão sozinhos. Só conseguiremos a dita maturidade do mergulho para possibilitar um mergulho solo seguro se praticamos nossas habilidades no grupo de mergulho ou em dupla. Não devemos ser passivos seguindo o guia como uma manada, e sim estar também atento com a sua navegação, perceber como está a corrente, estabelecer referências no caminho e observar o perfil de mergulho de um mergulhador com mais experiência. A certificadora SDI criou o curso Solo Diving, cujos pré-requisitos são curso avançado e mais 100 mergulhos. Praticamente o curso reforça os conhecimentos do avançado e pressupõe que nesses 100 mergulhos foi alcançada a maturidade que citei acima. As críticas com relação ao curso são: preencher um formulário para isentar a SDI de responsabilidades caso ocorra sinistros com os seus certificados, limite de profundidade de até 30 metros, e somente estará qualificado se o local do mergulho for similar ao local do curso. Isto é, se fez o curso no Rio de Janeiro, não pode mergulhar solo no Caribe ou em outro lugar. Difícil esta equivalência. A única coisa válida que o curso prega é que no mergulho solo deve prever redundância de equipamentos, como ocorre no cave diving. O mergulhador solo terá dificuldades para cumprir esta importante regra, já que terá que ter disponível a configuração cilindro duplo ou side mount. Tais equipamentos não são usuais na grande maioria das operadoras de mergulho e nem estamos acostumados em mergulhar com estas configurações. Se há receio da manobra de subir em emergência, não seria melhor um cilindro de ar portátil, HED, Helicopter Emergency Egress Device, que são portados por pilotos de helicópteros que operam sobre o mar? No âmbito de sua dupla, sendo esta costumais, deve-se tentar desenvolver uma perfeita relação subaquática. Como a Agnes cita o exemplo de Wesley Skiles, parecíamos ter uma conexão estranha no momento que submergimos. Quase parecia que eu podia ler sua mente. Um telespectador curioso irá perceber que o artigo citado da Agnes é para um mergulho solo em cavernas, cave, que se trata de um ambiente confinado, não permitindo emergir quando desejar, ao contrário do open water que estou explanando neste vídeo. Bem, aplicando um ditado latino, maiore ad minus. Quem pode mais, caverna, pode menos, open water. Em suma, o mergulho em dupla, embora amplamente aceito e promovido como uma regra de segurança fundamental, pode não ser a solução ideal em todas as situações. A experiência e os argumentos de Agnes Milouka em Cave Diving nos mostram que, para mergulhadores qualificados, o mergulho solo pode oferecer uma alternativa viável. No final das contas, a chave para uma prática segura é o autoconhecimento, a preparação e a maturidade em qualquer tipo de mergulho. Então, antes de seguir cegamente qualquer regra, reflita sobre suas próprias habilidades e tome a decisão que melhor garanta a sua segurança e prazer no mergulho. E lembre-se, mergulhar é sobre estar presente, atento e preparado. Obrigado por assistir e bons mergulhos. Até o próximo vídeo.